Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia. Amém. Estudo bíblico. João 13 verso 5. Introdução. João 13:5. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. É uma imagem poderosa e central do capítulo 13 de João. Este capítulo narra os momentos finais de Jesus com seus discípulos antes de sua crucificação. A passagem do lava-pés não é apenas um ato de humildade, mas um ensinamento prático sobre amor sacrificial, serviço ao próximo e a importância de purificação espiritual. O versículo em questão descreve o momento em que Jesus inicia essa ação, revelando um contraste notável entre sua divindade e a humildade do seu serviço. Contexto histórico. No contexto cultural da época, lavar os pés era uma tarefa relegada aos servos, devido à poeira e sujeira acumuladas nas sandálias e estradas da região. A ceia da Páscoa, que estava prestes a ser celebrada, era um momento significativo para os judeus, relembrando a libertação do Egito. Neste ambiente, onde se esperaria que Jesus fosse honrado como o Mestre e Senhor, ele inverte as expectativas, assumindo o papel de um servo. A ausência de um servo para realizar essa tarefa demonstra a possível falta de preparo ou até mesmo a relutância dos discípulos em servir uns aos outros. A atitude de Jesus ao lavar os pés dos discípulos, incluindo a de Judas, que o trairia, demonstra o amor incondicional e o perdão. Interpretação. Sob uma perspectiva teológica protestante trinitariana, João 13:5 revela a natureza multifacetada de Deus em Jesus Cristo. A ação de Jesus demonstra a humildade e o amor sacrificial de Deus Pai, que enviou seu Filho para servir e redimir a humanidade. Também revela a encarnação de Cristo, o Filho de Deus, que voluntariamente se humilhou para servir e amar seus discípulos. Por fim, a ação de lavar os pés pode ser vista como um símbolo da purificação espiritual que o Espírito Santo realiza nos crentes através do sacrifício de Cristo. A água da bacia, portanto, pode ser interpretada como uma representação da graça e do perdão que nos limpam do pecado. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um chamado à humildade, ao serviço desinteressado e ao amor fraternal. Devemos seguir o exemplo de Jesus, colocando as necessidades dos outros acima das nossas e buscando oportunidades para servir e edificar uns aos outros. O ato de lavar os pés também nos lembra da necessidade de nos arrependermos e recebermos o perdão de Deus, para que possamos estar em comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Veja as referências. Filipenses 2:5-8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo na forma de ser humano, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Este trecho ecoa o espírito de João 13:5, ilustrando o autodespojamento de Cristo e sua disposição em assumir a forma de servo para cumprir a vontade do Pai. Ambos os textos enfatizam a humildade como uma virtude essencial para os seguidores de Cristo. Mateus 20:28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Este versículo reforça o propósito do ministério de Jesus: servir e sacrificar-se pelos outros. Em João 13:5, Jesus demonstra esse princípio na prática, lavando os pés dos discípulos, um gesto de serviço que prefigura seu sacrifício na cruz. Ambos os versículos destacam o amor abnegado como a marca distintiva do discipulado cristão.